Paz do Senhor, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. O importante é que junto a gente interaja, a gente aprenda do Mestre para entender o que Ele quer para mim e para você. É fundamental. Esses dias estamos trabalhando o livro de Ruth. Foi um direcionamento do Senhor. Já aprendemos do livro de Esther. Agora estamos no livro de Ruth. São 4 capítulos, né? E hoje é o segundo. O título é A Obediência Faz a Diferença. Faz toda a diferença para nosso Deus. Às vezes a gente não está entendendo os caminhos que o Senhor está trilhando na nossa vida. Mas não esqueça, a obediência faz toda a diferença. Mesmo se a gente entender, a gente obedece. Mesmo se a gente vê, a gente obedece. Mesmo se tiver tudo escuro, a gente obedece. Porque quem é onisciente, onipresente e onipotente é o Senhor. Quem vê no escuro é o Senhor. Eu não sei o que vai acontecer comigo nem daqui a 5 minutos, mas Ele sabe não só de mim, como você, como o mundo inteiro. Até o fio do nosso cabelo está contado. João 13,7 eu gosto muito de repetir. Ele diz, o que eu faço hoje você só vai entender amanhã. Então vamos obedecer? Amém? Não esqueça, a obediência faz a diferença. Nós vamos aprender hoje no livro de de Ruth, capítulo 2. Mas eu quero falar um versículo do capítulo 1, o último versículo, 22, que diz: Assim Noemi voltou e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Ontem a gente aprendeu do capítulo 1 de Ruth. Noemi chegou amarga, angustiada, mas o que me chamou a atenção é que esse último versículo diz: no princípio da colheita das cevadas. Ela chegou na hora certa, no lugar certo, onde Deus ia fazer o milagre através de Ruth. Então, quando eu e você estiver passando por lutas, vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a esperar no Senhor. Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a ter calma, a ter tranquilidade, porque aqui já era um trabalhar tremendo do Senhor, mas ela só se preocupava com sua angústia, sua amargura. Afinal de contas, né? Ela era ser humano, perdeu seu marido, seus 2 filhos. Mas isso é um exemplo para mim e para você. Chegaram no princípio da colheita. A minha dor e a tua, Jesus está preparando uma grande colheita. Você e eu podemos não estar vendo nada. Mas o que é que a Bíblia diz? Ele traz à existência o que não existe. O que não é, ele faz ser. Lucas 1,37 diz: não há impossível para Deus. Ele disse também na parábola do jovem rico: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então vamos pedir ao Senhor sabedoria e calma, e obedecer a Ele e esperar nele, porque a obediência faz toda a diferença. Eu e você podem não entender nada, mas vamos obedecer. Amém? Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. A gente vê aqui algo muito lindo. Ruth pediu a Noemi para ir fazer uma colheita das espigas, quer dizer, trabalhar para trazer mantimento, alimento para casa, para abençoar ela e sua sogra. Veja o agir de Deus. Ontem ela murmurando no capítulo 1, né? Dizendo que estava o Senhor Todo-Poderoso, fez dela, pesou a mão sobre ela, estava com amargura de alma, por isso que queria que lhe chamasse Mara. Mas Ruth tinha uma obediência, um respeito tão lindo à sua sogra, que pediu para ir colher espigas, onde alguém achasse graça. A gente vê uma jovem obediente, prudente e humilde. E é isso que Deus quer em mim e você. Obediência, prudência e humildade, saber obedecer, saber esperar. E Noemi estava sendo extremamente abençoada na sua velhice pela Ruth. Não menospreze aquele que está perto de você. Você pode aparentemente achar ele tão fraco, mas Deus pega e usa de forma linda e gloriosa. Menospreze não, glorifique ao Senhor. Tenha sabedoria, calma e prudência com quem está ao teu lado, porque você não sabe o dia de amanhã. E essa pessoa que hoje você não vê nada,
pode ser uma bênção na tua vida amanhã. Amém? Isso é sabedoria. E foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte para uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Olha que coisa linda! O Senhor direcionou ela para colher essas espigas em um parente chegado da família de Elimeleque, o marido de Noemi. O Senhor sabe trabalhar. Ele sabe pegar o quebra-cabeça e montar de forma linda e gloriosa. Não murmure, não desobedeça ao Senhor. Espere, tenha calma. O Senhor está fazendo uma grande obra na minha vida e na tua. E eis que Boaz veio a de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. A gente vê homens sérios, obedientes, responsáveis, que um falava com o outro diante da palavra do Senhor. Coisa boa está orando, coisa boa está buscando o Senhor, porque Ele coloca a gente perto de pessoas de Deus, de uma igreja séria. Então não esqueça, não aparta da tua boca o livro desta lei, que é este livro que te direciona para as pessoas certas. Ruth estava no lugar certo. Depois disse Boaz a seu moço: quem estava posto sobre os segadores? De quem é esta moça? E respondeu o moço: que estava posto sobre os segadores. E disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. O que é que estão falando de mim e de você? A gente tem que dar testemunho, a gente tem que saber com quem anda. Porque quando disseram a ele que veio com Noemi, ele entendeu que era pessoa séria. Cuidado com nossas atitudes onde a gente chegar, porque vai ter alguém observando, vai ter alguém perguntando sobre mim e sobre você. E o conselho é fundamental. O que é que estão falando de mim e de você por aí? Vamos dar testemunho, vamos ser nova criatura onde a gente chegar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E é necessário que a gente seja bênção para qualquer pessoa que está ao nosso lado e onde a gente chegar. E disse ela: deixa-me. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores. E disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntar-lhe-as entre os gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora. E não sei um pouco que esteve assentada em casa. Olha que coisa linda. Aquele encarregado, aquele funcionário de Boaz, deu todo o itinerário dela. Por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado onde anda, porque tem alguém nos observando. Ele disse que desde a manhã, primeiro ela pediu para colher aquelas espigas e trabalhava ali desde a manhã, só sentou um pouco. Ele já mostrou a referência dela. Trabalhadeira, obediente e responsável e séria. É fundamental o nosso testemunho como servo e como serva de Deus, porque onde a gente chegar, as pessoas nos observam. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, olha que tratamento lindo, o dono das terras, o latifundiário, porque dá para entender que esse homem era muito rico. Não vais colher em outro campo, nem tampouco passa daqui para além. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Olha o que ele diz. Não vá para outro campo. Por quê? Porque todo lugar tem gente ruim, não é verdade? E o que foi que ele fez? Ele já abriu as portas para ela. Ele já deu sinal vermelho de bênção para que ela ficasse ali com as moças dele, que ela colhesse ali. Não fosse para outro lugar. Deus é lindo. Ele sabe cuidar de mim e de você. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. E irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te moleste. Tendo tu sedes, vai ao vaso e bebe do que os moços tirarem. Ele disse: eu dei ordem aos meus funcionários para que não te moleste e beba a água onde minhas servas beberem. O que significa moleste? Ninguém te incomode. Olha que coisa tremenda. Ninguém te perturbe. Ele disse: eu dei ordem.
Ninguém vai te incomodar, ninguém vai te perturbar. Se tiver sede, toma água com a minha serva. Quer dizer, ele estava tratando ela como uma funcionária dele. Gente, é importantíssimo a gente obedecer. Ela obedeceu à sogra dela, ela veio com ela, mas até para ela colher aquelas espigas, ela primeiro pediu. Como é que está meu comportamento e o seu diante de Deus, diante dos nossos? Isso faz toda a diferença. Aleluia. Então ela caiu sobre o seu rosto e lhe inclinou a terra e disse: por que achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Aqui tem algo lindo que Ruth faz, porque achei graça. Mas diz assim, ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou a ele. Sabe o que me diz isso? Que era uma serva séria. Eu e você estamos caindo em terra, se inclinando diante do nosso rei, para que ele ache graça, porque ela disse, o que aconteceu para que o Senhor achasse graça em mim? A graça que Boaz achou nela veio de Deus. Se incline para o Senhor, ore, louve, busque, porque é assim que a vitória chega, e ele derrama graça naquilo que eu e você necessita. A graça dele tem em hospital, no trabalho, na igreja. A graça dele tem no teu impossível. A graça dele tem naquela amargura que está na tua alma para ele tirar. A graça dele está para te capacitar para tu perdoar. Mas Ruth se inclinou diante dele. Isso me diz uma serva obediente, humilde. Vamos ter humildade de verdade. Vamos se inclinar diante do nosso mestre. Vamos descer para o poder de Deus cair sobre nossas vidas. Porque Boaz aqui também representa o dono do mundo, o Senhor dos senhores. O que ele quer é o quê? Obediência. Lembre-se que o título é A Obediência Faz a Diferença. E a gente vê a obediência de Ruth e a Noemi. A obediência de Ruth é que é este homem. Está fazendo a diferença na vida dela. Perdão. Louvado seja Deus. Respondeu Boaz e disse, bem se me contou, quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia. Olha os comentários, olha o que disseram dela, que ela deixou sua parentela, e que voltou com Noemi, que estava sozinha e era uma velha. Sabe o que é isso? Testemunho. Ele ali já disse a ela, eu sei quem tu és, já me falaram de ti. Ele viu o comportamento dela, o trabalho dela naquele lugar. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse aos discípulos, todo trabalhador é digno do seu salário. Tem pessoas que dizem que Deus tem uma obra com ele ou com ela, glória a Deus, não vai trabalhar. Que história é essa? Deus só procura pessoas ocupadas. Trabalhe, procure emprego, faça a sua parte, porque na hora da bênção, se Deus prometeu, vai chegar. Ruth foi trabalhar, Ruth foi abençoar sua sogra e a vida dela. E olha que coisa linda Deus trabalhando na vida de Ruth. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ruth tinha compromisso. Ruth não era uma israelita, mas Ruth aprendeu com Noemi a ser bênção para a glória de Deus. Vamos aprender, vamos estar perto de homens e mulheres de Deus que somam, porque é aí que eu e você cresce na graça e no conhecimento. Não adianta você fugir para lugares ruins, porque a palavra diz que más conversações corrompem os bons costumes. Mas Ruth tinha excelentes pessoas perto dela. Noemi era uma dessas. E agora ela estava conhecendo o povo de Deus. Aleluia! O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão, parte do Senhor Deus de Israel, sobre cuja asa tu vieste abrigar. Olha ele abençoando Ruth. Deus te abençoe, porque estás aqui trabalhando, cuidando da tua sogra. Ele viu nela caráter, ele viu nela testemunho, ele viu nela uma jovem obediente. Você quer casar, não é? Seja obediente, honre pai e mãe, jovem, homem ou mulher. Faça a sua parte, trabalhe, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Faça a sua parte, porque alguém está te observando. Aleluia! E disse ela, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu,
Pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela disse, achaste graça diante de mim, estás considerando, estás me respeitando, estás me ajudando. Olha que coisa linda. É o testemunho, é a nossa atitude que Deus trabalha e faz coisas grandes. É a obediência que faz toda a diferença. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu de trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda se sobejou. Ela já estava comendo com os empregados dele e com ele. Olha o que o testemunho faz. Olha o que a obediência faz, irmãos e irmãs. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas, deixa colher e não a censure. Porque naquela época uma viúva poderia sair colhendo do que sobrasse, o resto que caísse no chão. Mas olha a ordem de Boaz. Entre as gavelas, deixa colher e não a censure. Quer dizer, que ela possa pegar, ela não só vai pegar do chão não, ela vai pegar daqui, das que a gente está colhendo. Não a censure, não julgue, não condene, não mexa, não critique, porque é o dono que está mandando, é eu que estou permitindo. Mas sabe por que Boaz estava fazendo isso? Porque o grande mestre deu graça a ele, para ele achar graça em Ruth. Vamos obedecer, vamos estar na porta, vamos fazer a vontade de Deus, que grande é o milagre, aleluia. E deixa cair alguns punhados e deixa-os ficar, para que o escolha e não as repreenda. Olha que coisa linda, ele ainda diz, deixa cair, finge que não está vendo e derruba, que é para ela levar, e não a censura, não julgue, não fale dela, porque sou eu que quero assim, é Deus. Quando Deus quer cuidar, quando Deus quer abençoar, as portas são abertas. O segredo que faz a diferença é a obediência. E esteve ela apanhando-a naquele campo até a tarde, debulhando o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que sobejava depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te escolheu, te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Olha o milagre de Deus, presta atenção. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor. Aqui o tempo todo eles falam do Senhor. Boaz falou do Senhor, Noemi fala do Senhor. Isso é quem tem compromisso com Deus. Que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Ela ali glorificou o nome de Deus, porque Noemi já viu o agir de Deus. Boaz ali diante de Ruth, permitindo, abençoando Ruth, Ruth levando aquela comida para casa. Coisa boa é estar na direção de Deus. Coisa boa é orar, é louvar. Porque quando Deus começa a trabalhar, espiritualmente a gente vê. Busque o Senhor, se incline diante do Mestre, ore, louve, jejue, leia a palavra, porque o Senhor vai dar sinal, o Senhor vai mostrar o trabalhar dele na tua vida. E ali Noemi começou a ver o agir do Senhor, porque o tempo todo ela dizia, bendito o Senhor. Quem está com o Senhor está com ele. A Bíblia diz que o Senhor diz, eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Tenha compromisso com o Mestre, e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntares, até que acabe toda essa cega que tenho. E ela contando ali, Ruth, como aquele homem tratou ela bem, como ele deixou ela à vontade, e como ele abriu as portas para ela. Porque Deus abre porta onde não tem parede. Deus quebra cadeados de bronze, portas de ferro. Ele passa a porta sem tudo fechado e ele passa. Descansa, tem calma. Deus está trabalhando. A obediência tua é que vai fazer a diferença. Mesmo que você não esteja entendendo, obedeça. Aleluia! O que ele está fazendo na tua vida hoje, na minha, a gente só vai entender amanhã,
Glórias para Jesus. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, olha o conselho, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Olha que coisa linda, como Ruth estava rodeada de pessoas de Deus. Olha, Ruth, fica com elas, obedece o que ele disse, para que ele não te encontre em outro lugar. Quando você vai para a escola, quando você vai para o trabalho, você diz a verdade aos seus pais, porque o que a gente planta, a gente colhe, seja de bom ou de ruim. E disse Noemi a Ruth, né? Para que no outro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que se a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Todos os dias Ruth ia trabalhar, até acabar aquela colheita. E recebia alimentação e trazia para a sua sogra. Mas a diferença é que Ruth obedecia. A diferença é que Ruth estava com uma mulher de Deus, estava no meio de um povo de Deus, porque quando Boaz chegou já foi dizendo, bendito seja o Senhor, e o servo dele também com ele pronunciou palavras do Senhor. Esteja perto de pessoas que somam. Esteja perto, jovem, de jovens que vai te abençoar. Mulher ou homem, esteja perto de homens de Deus, porque é assim que o milagre vem. É assim que você cresce na graça e no conhecimento da palavra. E amanhã vamos ler o capítulo 3 e continuar vendo, ouvindo e aprendendo do milagre do Senhor. Porque o Senhor foi com Ruth, porque ela obedeceu Noemi. Noemi estava amarga, triste, mas não deixou o Senhor. Tem pessoas que deixam o Senhor por tão pouco. Às vezes um problema em casa, desemprego, enfermidade. Não, a gente sempre vai passar por lutas nessa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se com Jesus a gente passa as lutas, imagina sem ele a gente está perdida. Com ele segura na mão, com ele ajuda, ele dá livramento, ele orienta e na hora certa o milagre chega. Então em nome de Jesus obedece. O título é A Obediência Faz a Diferença. Deus te abençoe.